Obrigado, irmã Francisca. E agora, chegou a voz? Dá um toque aí para nós. Estávamos sem áudio? Se tá tudo ok, dá um alô para nós. Amém, Deus abençoe. Por isso que é bom ter vocês conosco, porque vocês nos ajudam a entendermos. E às vezes nós pensamos que estamos sendo ouvidos e não estamos sendo. Então nós vamos repetir o que nós falamos, porque estávamos sem áudio, né? E eu estava dizendo, Satanás não matou a Jesus Cristo. Seria um troféu para ele matar Jesus. Mas se Satanás matasse a Jesus, seria também a nossa derrota. Mas não foi Satanás que matou Jesus. Ele próprio se derramou por nós, se entregou por nós. E se nós credenciar a morte do Senhor Jesus Cristo a Satanás, nós vamos estar diminuindo a Jesus, enaltecendo a Satanás. E nós falamos a mãe, ela se entrega pelo seu filho. Ela morre pelos seus filhos. Mas é a natureza, o curso da natureza. É necessário que ela morra para que teus filhos tenham vida. Era necessário Jesus morrer para nós estarmos vivos hoje, salvos. Você planta uma semente de abóbora no seu quintal, aquela semente vai morrer, ela vai apodrecer, porque é o curso da natureza. E ao morrer, ela dá vida à aboboreira. Dali 6 meses, 8 meses, você vai estar colhendo abobrinha, porque aquela semente de abóbora apodreceu, morreu. Quando nós estávamos nos lombos do nosso pai, nós estávamos depositados, congelados ali, nós não morríamos. Mas à medida que nós saímos dos lombos do nosso pai, que é o embrião, e somos depositados na matriz que é a nossa mãe, naquele exato segundo nós começamos a morrer. E é uma guerra ferronha. É 1 milhão de embrião tentando nascer, tentando vir ao mundo. E você teve que lutar
arduamente com todos eles, para vir ao mundo. Então a sua luta, a sua briga, a sua guerra não começou depois que você recebeu a luz do sol. Não. Cada segundo que passa na nossa vida, nós estamos morrendo. Eu estou morrendo há 70 anos, depois que eu vim ao mundo. Depois que eu saí dos lombos do meu pai. Às vezes você vai lá com uma canequinha d'água, um regradorzinho, molha aquele pé de flor, aquele pé de planta, para que ele não morra. Mas um dia ele vai morrer. Um dia a água que você está colocando nele não vai mais resolver o problema dele. Cada gotinha de remédio, cada comprimido, cada injeção que nós tomamos é tentando dar mais vida para esta casca. Mas chega uma hora que a água não resolve mais para aquela planta, o remédio não resolve mais para aquela dor, aquela infecção que nós temos. Porque é o curso da vida. Morremos. Agora, a nossa carne entristece. Quando nós ficamos doentes, quando nós aproximamos da morte, a nossa carne adoece, a nossa carne chora, geme, porque ela não quer morrer. Fazemos plástica, arrancamos dentes, colocamos outros, operamos, fazemos cirurgia, tomamos todo tipo de remédio para poder viver um pouquinho mais. Mas a nossa alma fica triste porque ela sabe que nós estamos dificultando o seu regresso para casa. Parece estúpido, mas não é. Quando Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós não podemos pensar naquela frase de Davi apenas dele se alegrando para ir para a igreja, mas a sua alma voltando para casa, de onde nós viemos. Nós temos que ser espiritual quanto Deus é espiritual. Na mensagem Entrando no Espírito, no parágrafo 11, o irmão Brana disse assim: em 2 Reis, capítulo 3, eu quero ler o versículo 15. Ora,
Pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Todas as vezes que Saul ficava perturbado, endemoniado, os anciãos da igreja mandavam chamar Davi. Vai lá buscar Davi. Fala para ele trazer a sua harpa. Aí Davi chegava, aí ele tocava, dedilhava a sua harpa. Aquele espírito mau saía de Saul. E Saul, em vez de ser agradecido, agradecer a Davi por Deus te usar tanto para libertar ele daquele espírito, lá mais na frente, aquele espírito tornou Saul invejoso, com inveja de Davi. Aí eles se tornaram perseguidor, um perseguindo o outro. Saul queria ver Davi morto. Porque Deus falava com Davi, não falava com ele. E se eu quiser tirar daí um texto para extrair um contexto, tomaria este tema aqui, entrando no Espírito. Entrando no Espírito. Foi o que nós dissemos no início. Entrando no espírito do carnaval, entrando no espírito do Natal, entrando no espírito do casamento, no espírito da festa. E se não entrarmos no espírito, deles nós não somos bem-vindos. Às vezes nós entramos em casa de parentes nossos que não têm a mesma fé nossa. Eles se sentem incomodados conosco. Nós nunca somos bem-vindos às suas festas, às suas casas. E eles demonstram isto quando eles se afastam de nós. Eles não querem misturar o seu espírito com o nosso espírito. Eu estou há quase 50 anos casado. Já tenho filhos casados, já tenho netos casados, já tenho bisnetos. E eu tenho irmãos que não conhecem a minha esposa. Porque eles não se sentem bem, eles não se ambientam. Vir à nossa casa, misturar conosco. Maior parte da minha família mora
a menos de 100 quilômetros de mim. Não me liga para saber como eu estou. Não vem na minha casa. Por quê? Porque eles não conseguem entrar no meu espírito, nem tampouco eu entrar no espírito deles. Foi uma grande mudança que aconteceu ali na Palestina, naqueles dias. Uma grande coisa aconteceu, um grande e notável profeta havia sido trasladado, levado para a glória. Aqui ele está falando de Elias. E foi uma grande perda para a igreja, quando um grande homem como aquele foi levado. É bíblico. Deus separar os seus filhos, até mesmo dos seus parentes. É bíblico. Porque ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu tenho preparado para você. E Abraão obedeceu e começou a viajar, peregrinar pelo mundo afora, procurando por aquela terra. Mamãe Brana disse assim: ele tinha um peso sobre os teus ombros. Enquanto ele não se livrou daquele peso, Deus não pôde o abençoar. O peso era o seu velho pai. Já não aguentava mais andar, caminhar, trabalhar. E ele tinha que carregar aquele peso. E o seu pai era idólatra, adorador de ídolo. E ele tinha o seu sobrinho Ló também. Deus só pôde abençoá-lo ricamente quando seu velho pai morreu, que ele se livrou da responsabilidade, da obrigação de carregar aquele velho incrédulo nas costas, e ele se livrou de Ló. Aí Deus pôde abençoar Abraão. E às vezes Deus quer nos abençoar, mas nós não queremos separar dos enroscos de rio que está ao nosso redor. Pais incrédulos, mães incrédulos, filhos incrédulos. Mas tem hora que nós temos que separar. Mas que consolo deveria ter dado à nação que era Israel, que era a igreja. Naquela época, saber que aquele homem que eles foram enviados para representar Deus, que era Elias, havia voltado para casa sem nem mesmo morrer. Elias terminou a sua missão
terminou a sua obra e ele voltou para casa sem experimentar a morte. Sido arrebatado e levado. Elias foi um tipo muito bonito deste dia que nós estamos vivendo. Onde um povo será tirado, levado embora para casa sem mesmo provar a morte. Talvez divirja um pouco da opinião mais tradicional de algum homem que conhece a Bíblia melhor do que eu, mas eu creio que haverá uma mensagem nos últimos dias, algo como a de Elias, e aquela igreja de Elias não morrerá, mas será transladada, levada para casa, para cima. O fogo levará à glória. O fogo pentecostal arrebatará. No entanto, Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. Quando ele termina com o homem, ele tem outro esperando. E Deus leva seu homem, mas nunca seu espírito. Deus leva o seu homem, mas nunca o seu espírito. Ele sempre tem alguém mais em quem ele pode colocar seu espírito. E é estranho, mas na Bíblia ele nunca teve dois profetas na terra no mesmo tempo. Nunca. Profeta principais em operação ao mesmo tempo. O profeta de Deus para esta era chama-se William Marron Branham. Qualquer outro nome que surgir tentando substituir este nome é falso. Paulo afirma isso lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, além do que nós já estamos pregando, seja anátema, seja falso. E um profeta é um anjo. Ele sempre teve um profeta. Então, quando ele terminava com esse, ele o levava embora e colocava outro em seu lugar. Isso é o que ele fazia. Ele apenas mudava os mensageiros, mas era o mesmo Espírito. Ele levanta Paulo, termina o tempo de Paulo, ele leva Paulo embora, aí ele levanta Irineu, com o mesmo Espírito que estava sobre Paulo. Aí ele termina com Irineu, ele levanta Martim,
com o mesmo espírito que estava sobre Irineu. Aí ele leva Martim, ele levanta Columba, São Columba, com o mesmo espírito que estava sobre Martim. Aí ele leva Columba, ele levanta Lutero, com o mesmo espírito que estava sobre Lutero. O homem é outro, mas o espírito é o mesmo. Aí ele leva Lutero, ele levanta João Wesley, com o mesmo espírito. Um outro homem, um outro corpo, mas o mesmo espírito. Aí quando ele leva João Wesley, ele levanta William Marron Branham. Um outro ser, um outro homem diferente, mas no mesmo espírito. Foram 7 homens, 7 mensageiros, 7 mensagens, 7 partículas da noiva, e que teria que ser ajuntada com a última mensagem do último mensageiro. Todos esses 7 mensageiros cuidou de um pequeno grupo que fazem parte da noiva e que vai subir no arrebatamento. Se eu vivesse lá no tempo de Paulo, eu creria na mensagem de Paulo. Se eu vivesse no tempo de Irineu, eu cria na mensagem de Irineu. Se eu vivesse no tempo de Lutero, eu cria na mensagem de Lutero. Mas como eu vivo no tempo de William Branham, eu creio na mensagem de William Branham. Sete eras da igreja, 7 selos, 7 mensageiros, 7 olhos de Deus, 7 espíritos de Deus. Sete selos. Foram 7 tronos de julgamento. Em cada era teve um trono de julgamento e teve um juiz. Cada era. E cada mensageiro foi o juiz daquela era. Sentou-se naquele trono e julgou. Aí Paulo vem e diz: não sabeis vós que hão de julgar até os anjos? Aí vem o profeta William Marron Branham e diz: eu não oro mais pela América, porque a América já estava condenada, julgada e condenada. Elias sai de cena, desce Eliseu. E como eu gostaria de ter tempo para entrar nesta noite, eu digo nesta manhã, para observar que quando Deus chamou o velho profeta cansado para deixar o campo e ir embora para casa, ele havia pregado contra Jezabel e seu grupo mundano, e protestado contra os Acabes e líderes e nós temos que observar que cada grupo que se levanta
ele levanta em torno de um líder. Ideia do líder, opinião do líder, doutrina do líder. E cada um deles estabelece o seu sistema. E ele não se acanha, esse líder, ele não tem vergonha de chegar diante do povo e dizer: a minha igreja. Não é mais a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é mais a igreja de Deus, é a igreja dele. Aqui na minha igreja não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Aqui na minha igreja tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Mombrana disse assim: Deus não levanta uma igreja para um homem. Não. Eu amo aquela pessoa, eu amo aquele homem, aquele indivíduo, então eu vou levantar uma igreja para ele. Não, Deus não faz isso. Deus levanta um homem para a igreja. Deus levanta um pastor para a igreja. Esse pastor não é nada mais do que a igreja. Ele não tem supremacia ou autoridade nenhuma sobre a igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E associações ministeriais e tudo mais, de tal modo que ficou cansado e Deus ia levá-lo para casa. Então ele simplesmente o trouxe até o rio antes de fazê-lo, ele queria ungir alguém para que levasse a mesma mensagem. Veja vocês, a mesma mensagem tinha que permanecer. Então ele foi e jogou seu manto sobre Eliseu. E Eliseu, depois de ter o manto de Elias sobre si, ele deve tê-lo retomado. Ele jogou em cima dele e deve ter pegado de volta, porque caiu de seus ombros quando ele subiu. Agora Elias foi tomado num carro de fogo, cavalos de fogo. Agora dá-se a ideia de que Elias, aqueles cavalos tinham asa, voou com aquele carro, Elias dentro de fogo. Mas não. Elias aparece lá no Monte da Transfiguração. Jesus convida Pedro, Tiago e João, fé, esperança e amor, e vai com eles lá para o monte. Chega lá, Jesus transfigurou. Eles desmaiaram de medo. Quando eles despertaram, eles viram Moisés e Elias, viu Jesus, Moisés e Elias. Aí Pedro se empolgou e disse: Mestre, não é bom que façamos aqui 3 tabernáculos? Um para o Senhor, um para Moisés
e outro para Elias. Porque a coisa era tão real, tão real. Agora aqueles cavalos e aqueles carros de fogo que transportaram Elias, a Bíblia e muitos pregadores falam que Elias subiu para o céu. Aí vem a Bíblia e diz assim: ninguém nunca subiu ao céu, senão aquele que desceu. Pedro fala: varões valorosos, por que estáis olhando para cima? Aquele Jesus que vocês viram subir é o mesmo que desceu. Acontece que aquela carruagem conduziu Elias para o monte. E ali ele ficou. Está até hoje. Porque lá em Apocalipse 11:3 ele vai ter que voltar. Aí você faz um panorama com Noé. Quando a água invadiu a terra, onde todos os seres vivos morreram, Noé e a sua família não morreu. Por quê? As águas do dilúvio subiram e carregaram a arca de Noé e colocou lá no pináculo do monte, lá em cima. Quando as águas baixaram, quando secou a terra, conforme a água foi abaixando, a arca foi abaixando. Ela estacionou na terra novamente. Elias foi levado por um carro de fogo. Noé foi levado pelas águas. Elias dentro de uma arca. Noé dentro de um barco. Agora nós damos conta que Elias tentou discutir, dissuadi-lo, disse: espere aqui, Eliseu, porque o Senhor me chamou a outro lugar. E então nós damos conta que ele passou por 3 estágios para Gigal, até a escola dos profetas, e Jericó. E então desceu até o rio e cruzou o Jordão. Aquela carruagem de fogo com aqueles cavalos que levaram Elias atravessaram o Jordão. Quando Moisés retira Israel do Egito, o mar vermelho se abre, Israel e Moisés passa. As águas veio e fechou atrás novamente. Mas ninguém podia passar. Quando Josué e Caleb entrou a terra, o Jordão se abriu e eles atravessaram, o Jordão fechou novamente, para que ninguém atravessasse atrás dele. As águas do Jordão se abrem, a carruagem de Elias e atravessa, as águas vêm e fecham novamente. E cruzou o Jordão com ele.
E se observarmos, como pregamos no domingo passado sobre Abraão e sua semente, depois dele, descobrimos que ele deu a Abraão 3 etapas. Ele deu a Abraão 3 etapas. Por meio da justificação, chamando-o no capítulo 12, foi a primeira etapa, a primeira puxada de Abraão. No capítulo 15, por meio do sacrifício de sangue, foi a santificação de Abraão. Ao longo do capítulo 17, para nutrir sua força de seu corpo, o Espírito Santo no corpo de Abraão, para fortalecê-lo para o filho que viria, como ele fez a igreja. Por isso ele desce e come com Abraão, porque Abraão estava fraco, muito fraco, de tanto peregrinar. E ele então vem alimentar Abraão para que ele fique forte, para que ele possa trazer o filho. Como é bom crer num profeta, não? Assim ele fez a semente de Abraão, justificação por meio de Lutero, santificação por meio de Wesley, batismo do Espírito Santo por meio do movimento pentecostal. Não era a mensagem do irmão Branham que trazia o batismo com o Espírito Santo para a igreja. Era o movimento pentecostal. A mensagem viria identificar aqueles que receberam o Espírito Santo no movimento pentecostal. E assim o posicionamento do Filho dando dons à igreja. Então aparecendo na forma de ele era Deus em carne, manifestando-se, conhecendo os segredos dos corações, o que Sara estava fazendo na tenda atrás de si. Aqui há algo muito profundo, muito tremendo. Porque todos os pregadores fazem esse quadro mostrando Deus em carne comendo com Abraão. Comendo carne, tomando leite, comendo pão, manteiga, junto com Abraão. A pergunta é: a quem Abraão está representando? Abraão não representa a noiva. Quem representa a noiva é Rebeca. O irmão Branham diz que Abraão representa os pentecostais. É um tipo. Isso quer dizer que Deus desceu, comeu carne, pão, manteiga em carne humana com os pentecostais. Então, quando o irmão Branham é levantado para nós, a igreja pentecostal já tinha comido carne,
tomado leite, comido pão com Abraão, com Elohim. Isaac não comeu carne, pão e bebeu leite com Elohim. Rebeca não comeu pão, nem comeu carne, nem bebeu leite com Elohim. Parece confuso? Não é confuso. É só seguir a Bíblia. Quando Abraão come carne, pão e toma leite com Abraão, e Elohim discerne os pensamentos de Sara, Isaac nem era nascido. Rebeca nem era nascida. E se nós somos semente de Abraão em Isaac, se não foi Isaac, o nosso pai, que comeu carne com Abraão, com Elohim, bebeu leite com Elohim, foi os pentecostais. E a Bíblia nunca mostra Isaac recebendo Elohim, comendo carne, comendo pão, bebendo leite com Isaac. Então não fomos nós. Se nós somos a Rebeca e Cristo é o nosso Isaac, nós não comemos carne com Abraão, com Elohim lá junto com Abraão. Não comemos o pão, não tomamos o leite, não comemos a manteiga. Foi Abraão. Agora, quando Isaac vem, quando Rebeca encontra Isaac, Abraão já era velho. Abraão já era velho. Era uma velha igreja. Quando nós encontramos com o nosso Isaac, os pentecostais já é uma mulher velha, idosa. É um sistema velho. É assustador. Agora, a igreja, a noiva está representada em Rebeca, que era, por sua vez, a nora de Abraão. Jesus Cristo está representado em Isaac, filho de Abraão. Quem comeu carne com Elohim, comeu pão, manteiga e bebeu vinho com Elohim, foi o sistema pentecostal. Como aquelas etapas, encontrando essas igrejas seguindo nesse mesmo, como ele teve que mudar o corpo de Sara e Abraão. Na sequência, depois daquela mensagem para receber um filho prometido, depois que ele come carne e pão, manteiga
e bebe o leite da vaca junto com Elohim, foi que ele recebeu a promessa do filho. Depois daquela mensagem para receber o filho prometido, e isso é o que ele tem feito a esta igreja. Isso é o que ele tem feito a esta igreja. Trouxe através da mesma coisa. Pois bem, a próxima coisa é uma transformação. Num momento, num piscar de olho, e indo. Primeira etapa de Abraão foi ele deixando seus parentes, sua família, a sua pátria, sua terra, e indo para uma terra que Deus tinha preparado para ele. A segunda etapa é Deus alimentando Abraão para fortificar Abraão para receber o filho. E foi exatamente nesta segunda etapa que Deus discerniu os pensamentos da velha Sara. Aqueles dois dons que Deus deu para o irmão Brana, na primeira e segunda puxada, não tinha nada a ver conosco. Ele estava diante dos pentecostais, discernindo os segredos dos seus corações. A velha Sara atrás da tenda. Hoje nós não temos mais Ele discernindo os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações. Porque agora é a manifestação do Filho. E teremos que ter um corpo transformado. Bem, Sara e Abraão, naquele tipo de corpo, não podia receber o filho. Sara e Abraão, naquele tipo de corpo velho, no qual Elohim encontrou com eles lá na tenda, não podia receber o filho. Os pentecostais, naquele velho corpo religioso que eles tinham, eles não podiam receber o Filho, Cristo. Eles não podiam receber o Filho prometido. Eles tinham 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando ele comeu carne com Elohim. Velho, desleixado, sem interesse, sem prazeres. Com 100 anos de idade, e Sara 75, jamais Abimeleque ia se apaixonar por Sara. Qual homem sair na rua apaixonando por uma velha de 100 anos?
andando de andador, cadeira de roda. E quando Abimeleque apaixonou por ela, ela era jovem, linda, bonita, a ponto de inflamar o coração de Abimeleque. Era porque Abraão já não estava mais no seu corpo de 100 anos. Sara já não estava mais no seu corpo de 75 anos. Eles eram jovens, de 18 a 25 anos. Olha aqui, que coisa interessante. Ele já tinha passado pela primeira etapa, ele já tinha passado pela segunda etapa, mas mesmo passando pela primeira e segunda etapa, mesmo já sendo transformado no novo corpo, ele mentiu. Ele falou para Abimeleque que Sara era sua irmã. Abraão torna-se mentiroso, Sara torna-se mentirosa, mesmo transformado num novo corpo. Ele teve que transformar o corpo deles. Não era só torná-los jovens outra vez. Não era só tornar eles jovens outra vez, com 18, 19, 20 anos. O que ele fez? Mas também transformá-los, porque eles seriam como eram. Eles seriam como eram antes. Mas ele transformou o corpo deles de tal maneira que eles puderam receber o Filho. E assim encontramos que a próxima coisa em ordem para a igreja agora é uma transformação do corpo. Não é tanto nós, os velhos, voltarmos a ser jovens. Só isso não basta. Mas mesmo recebendo o nosso novo corpo, nós temos que sofrer uma transformação, uma mudança. Todavia voltaremos e seremos jovens lá, com toda certeza. Mas temos que ter um corpo transformado. Mesmo no novo corpo, nós temos que ter uma outra transformação. Ter o nosso novo corpo transformado para ter o Filho. Olha, quando a moça casa, ela deixa de ser namorada, passa a ser noiva. Aí ela deixa de ser noiva e casa. E aí ela está pronta para trazer o filho. Mas para trazer esse filho, ela sofre transformação. Seu corpo muda. Sua natureza muda. Seu gene muda. Ela fica nervosa, ela fica apreensiva. É mudança. Para receber o filho, porque vamos encontrá-lo nos ares. O rapto virá. Uma transformação no momento, num piscar de olhos. Uma transformação no momento, num piscar de olhos. É isso que nós precisamos. Mesmo no nosso novo corpo,
Nós precisamos de uma transformação para receber o Filho. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, com a graça de Deus em nossos corações. Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro. Deus abençoe, irmã. Ela está dizendo: irmão, peço oração por minha família. Estou passando por uma luta, mas creio que Deus é maior. Amém, irmã Francisca. Deus é maior e Ele vai conceder a sua vitória. Creia nisso, somente crê. Não há outra coisa a fazer a não ser crer. E nós estaremos orando pela irmã, pela família, por todos vocês. Deus abençoe Lucimar Sabino. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha sobrinha Vanessa, lá em Minas Gerais. Debaixo ela, seu esposo, todos os meus sobrinhos ali em Minas Gerais. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a família Floriano de São Carlos. Deus abençoe os irmãos em Presidente Prudente. Deus abençoe os irmãos em Araçatuba. Deus abençoe os irmãos de Jundiaí, de Vaz Paulista, de Ouro Fino, Jacutinga. Deus abençoe vocês de Rio Claro. Deus abençoe a todos vocês que acompanham a nossa programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ficar tranquila, minha irmã, que se depender das nossas orações, estaremos orando pela senhora, por sua família, e que Deus possa fazer uma grande obra para ser glorificado o seu nome. Deus abençoe também a minha cunhada lá em Nova Odessa, Creuza Rodrigues Conceição, esposa do meu irmão Domingo, 1 ano mais velho que eu. Saudade de vocês, logo logo estaremos aí. Deus abençoe a todos vocês aí em Sumaré, Nova Odessa. Deus abençoe também a minha ex-cunhada, amiga Sheila, lá em Brasília. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, fica com Deus. Deus abençoe irmã Dulcinéia, Londrina, Paraná, e toda a sua família. Deus abençoe os irmãos de São Pedro, pastor Sisto e a sua congregação, todos os irmãos de São Pedro. Deus abençoe o irmão Rubens Encharqueada e sua esposa. Deus abençoe o irmão Toninho Guerreiro, lá em Santa Gertrude. Deus abençoe minha sobrinha, meus sobrinhos em Santa Gertrude. Shalom a todos, até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmã Francisca.